Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas que eu poderia chamar de pergunta e respostas, já que eu vou focar apenas em uma pergunta feita em um vídeo anterior e dar algumas respostas para esta questão que é bastante pertinente, por isso eu trouxe para cá. Vai ser um vídeo mais curto, até porque há anúncio de uma tempestade. Embora seja verão, as chuvas estão intensas. Está realmente muito quente. Estou com a minha camisa até mais translúcida que existe. Não dá para ver o mamilo não, né? Mamilos são polêmicos. Mas, tá bastante calor. Eu tô quase pelado aqui. É bom que vocês podem ver como eu sou forte. Verdade, acho que a Marina tá mais forte que eu. Trapezista, né? Então tá assim, calor pra caramba, chuva pra caramba. Semana passada, inclusive, começou a chover no meio da tarde, desabou o mundo e eu fui pra chuva. Fiquei lá até sentir muito frio e correr pra debaixo do chuveiro quente. Mas foi bom. Minha alma deu umas gargalhadas internas de vez em quando, é bom. Mas focando aqui, a pergunta é do Stênio Cavalcante. Eu nem vou ler porque é uma pergunta curta, mas a resposta não é. As respostas. Até respondi para ele, mas falei que ia complementar aqui. Ele me perguntou se eu precisava realmente ler os relatos que eu mesmo escrevia, sendo que eram experiências bastante intensas, como eu mesmo sempre digo. Se eu não era capaz de me lembrar e eu precisava realmente ficar lendo tudo ali, e eu respondi para ele, vou colocar aqui algumas questões. Primeiro, todas as experiências que eu tenho, eu registro, sempre aconselho qualquer pessoa a fazer o mesmo. Verdade seja dita, se você escrever seus sonhos, já é um exercício para melhorar o acesso a essas lembranças. Claro que poucas pessoas têm tempo de ficar escrevendo sonhos, é realmente complicado, eu mesmo não teria. Eu foco nas experiências com lucidez. Eu as registro e, primeiro, dificilmente eu leio imediatamente após a experiência. No geral, passaram-se alguns dias. Foi raro eu fazer a leitura de uma experiência no dia que ela ocorreu. No geral, leva-se a uns 2, 3 dias, porque eu não faço vídeo todos os dias. Tem que coincidir. E o mais comum é que acumulem. E quando eu vou ler, já passou um mês, já passaram-se 3 meses, um ano. E acreditem, eu, quando estou relendo, falo, ah, é verdade, teve isso aqui mesmo. Porque a memória minha, gente, aqui é muito pouca. Dos seres humanos no geral. E olha que eu considero que eu tenho uma memória excelente. Ou pelo menos um pouquinho acima da média. Excelente, eu acho que seria 100%, né? Eu devo ter ali meus 33. No geral, é até menos, bem menos. E basta vocês correlacionarem com a realidade, o que chamamos, né, de realidade física. Porque mesmo que ocorra uma experiência magnífica e você está lá, você está fazendo um registro do momento, o momento se foi. Ele não volta. O que estamos fazendo não é nem fotografando um momento e guardando um registro, embora seja como se fosse um filme. Nós estamos gravando, mas em baixa qualidade, em baixíssima qualidade mesmo, e com o tempo isso acaba esmorecendo. Realmente o acesso a essa memória é muito prejudicada. E isso é redobrado quando se trata de experiências nas quais o cérebro físico não participa diretamente, que é a teoria de que se eu sair do corpo, o meu cérebro não está vivenciando. As informações estão sendo transferidas para o corpo físico. Isso tem uma perda de qualidade gigantesca. E no relato que eu dei, o último relato, eu comento no final que às vezes eu deito, estou deitado antes de dormir. Nem dormi ainda e penso, caramba,
que ideia bacana, ou que raciocínio interessante. Será que eu levanto para anotar? Será que eu vou lembrar no dia seguinte? E eu penso, claro que eu vou lembrar, isso aqui é magnífico e é curto. Eu durmo e não lembro mais. Porque outras informações vieram por cima. E isso acontece no cotidiano, do dia a dia também. Por mais impactante que seja, como a gente gostaria que ficasse realmente gravado como um filme que você assiste em Full HD, mas não fica. Temos que aceitar este fato. Outro ponto que coloquei para ele é que, ao escrever, eu trabalho algo que é bem complexo em mim, que é eu não sou nada conciso. Eu realmente sou muito prolixo. Se me deixar falar livremente, falar e falar, eu saio falando. Quando eu vejo o vídeo já tem 1 hora. Eu estou conseguindo reduzir os meus vídeos para, no máximo, 30 minutos, para que as pessoas absorvam aquelas informações. Quando eu coloco muitas informações, tem isso. Você está sobrecarregando o seu sistema e muita coisa vai se perder. Quando eu falo menos, há uma otimização ali de, tá, então vou dar uma devida atenção a isso. Por isso estou fazendo vídeos mais curtos. Quero que eu faça mais vídeos, mas com menos duração. E assim a assimilação acaba sendo mais aproveitada. E todos os vídeos nos quais eu não estou lendo, vocês vão ver que há muitos cortes na edição. Por quê? Porque às vezes eu acho que eu falei demais, ou passei do limite, falei já o que eu precisava e fiquei aprofundando. E às vezes isso vai atrapalhar aquele momento mais importante que eu falei, então eu acabo cortando. Ou até eu falo e penso, não, isso não sintetiza bem, existe uma forma melhor de dizer. E aí eu falo de um outro jeito e tenho que cortar aquele anterior. Quando eu escrevo, eu já estou fazendo esse processo. Eu já estou registrando e já estou falando isso aqui fica melhor. A melhor forma de passar é esta daqui. E isso é excelente para que eu deixe um registro que possa ser estudado por outras pessoas, seja em vídeo, seja escrito, porque eu ainda tenho dezenas de relatos para ler, alguns realmente de 4 anos atrás, porque desde que eu voltei a estudar este assunto com afinco, em janeiro de 2018, para cá, já se passaram mais de 5 anos. Tem muitos relatos, como eu li recentemente, um no qual eu tive uma experiência com o meu amor, e eu li o quê? 3 anos, 4 quase, depois que eu escrevi. E é muito interessante isso porque é como se fosse um diário. Se você escrevesse um diário sobre a sua vida cotidiana aqui, você ia perceber que você realmente esquece muito mais coisas do que você imagina, de acontecimentos importantes. Mas é uma pergunta realmente muito interessante, porque tudo tem que ser questionado. E o porquê dessas questões é o principal, que é esse trabalhar melhor a nossa rememoração. E eu dei o exemplo da fotografia, eu não sei se vocês sabem, né? Tem como fazer uma fotografia de forma muito artesanal, com a exposição prolongada. Algumas pessoas faziam fotos com melancias, não tinha uma coisa assim? Acho que teve. E com a luz incidindo por um tempo num lugar, fica ali e acaba gravando. Quanto mais tempo de foco, de atenção em uma coisa, em uma questão, mais você vai ter chances de rememorar aquilo. Você vai estar dando um reforço, que é o que eu faço muito fora do corpo. Porém, há momentos nos quais eu tenho que me ater ao que é mais importante, que é a conversa. Então eu deixo de perceber ou prestar tanta atenção no cenário externo, porque senão eu vou perder a experiência só deslumbrado com o cenário, sendo que os personagens talvez sejam mais importantes. E mesmo assim, tem a questão do o personagem me fala uma coisa, eu vou processar aquela informação, então eu deixo de notar alguma coisinha ou outra. E isso tudo é uma questão de amplitude do quanto conseguimos registrar, guardar ou não.
Quando é algo muito mais recente, eu lembro bastante. É muito comum eu pegar um relato até de meses atrás e falar, eu mesmo digo, né, vou ler este aqui porque eu lembro do conteúdo. E às vezes eu nem releio antes de começar a gravar o vídeo. Eu leio quando estou gravando, porque eu lembro 90%, 80%, talvez 70%, mesmo que eu lembre 90% da questão, se eu não estiver lendo, é provável que eu esqueça algo extremamente importante. Não porque não ficou gravado, mas é por isso. Se você tem que fazer uma palestra, saiba, eu já fiz algumas. Você prepara um cronograma, se você não tiver um slide ali passando, como é que chama? Data show lá, enfim, com os temas, com ilustrações ou com o resumo, né, a síntese de uma questão que você vai explorar melhor, você corre o risco de chegar no fim da palestra e falar, não falei algo que era vital ou que era tão importante, que era uma questão. Porque nós não temos as melhores memórias do mundo aqui neste plano, não. Muito pelo contrário, o equipamento aqui é bem rudimentar, cabe pouco, bem pouco aqui. Eu já expliquei isso sobre o quanto a consciência se manifesta aqui, né? E lá em cima ela é muito maior, vai fechando, 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 fechando. E quando eu falo lá em cima, é metafórico, tá? Porque é ao redor, completa tudo, né? E nós estamos dentro. Esse dentro, ele acaba sendo mais restrito. Quem me dera eu ter uma memória semiótica, é assim que eles falam? Hã? Não, não é este o termo, porque eu não tenho essa memória, então não lembro qual é exatamente. Mas é a pessoa que se lembra de tudo. Tudo. Se ela leu um livro, ela lembra. O que está escrito na página 367, ela sabe. Ei, que beleza! Então, não pirem com essa questão de vocês terem uma experiência e após acordar, após passar um tempo, você se questionar se aquilo realmente aconteceu. Porque sim, vai esvanecer. É muito comum, muitas pessoas já comentaram aqui que, nossa, eu realmente já tive uma experiência, passa algum tempo eu questiono. Porque fica parecendo sonho, lembrança. E nós só conseguimos saber que o que lembramos de vivência que aconteceu porque outras pessoas estavam lá para confirmar. Algumas, a pessoa está comentando e a gente fala, é verdade, que funciona como o escrito, né? Aquela lembrança ali de... Ela existe, é o acesso a ela que é complicado. Precisa ser reforçado, tem toda uma questão de sinapses e por aí vai. Mas o bate-papo entre amigos mostra isso, que às vezes nós esquecemos. Por quê? Porque para outra pessoa ela se ateve a um detalhe, mas ela não se lembra de tudo. Ela se lembra daquele detalhe. E aí o outro se lembra de um outro detalhe. Pode até ser que a maioria lembre-se, e acaba acontecendo, né, de um epicentro do que aconteceu. Fomos para um sítio. Lembra? Fomos para o sítio há um ano atrás, no carnaval do ano passado. Todo mundo lembra. Lembrar do que aconteceu ali detalhadamente, cada um vai se lembrar de um pedacinho ou outro, e por isso que é interessante compartilhar. No caso de experiências, eu já falei aqui que passei a considerar muito ali, por volta dos meus 19 anos, a veracidade da saída do corpo, porque a minha irmã se lembrou de uma experiência. E hoje em dia ela diz que quase não se lembra. Ela se lembra do momento final só, no qual eu falei para ela acordar. Mas o processo todo, ela se lembrou de algumas partes porque eu falei e ela falou, é verdade, teve isso mesmo, e riu pra caramba. Mas ela não se lembrava de absolutamente nada, praticamente. E foi uma experiência marcante para nós dois, mas há mais de 20 anos atrás, 23, 24 anos atrás. Mesmo assim, volto a dizer, considerem a possibilidade. O próprio relato que eu li tinha acontecido 2 dias antes, ou 3, eu falo que eu não tenho como confirmar.
Não sei se a experiência realmente aconteceu fora do corpo, embora suspeito muito que sim, porque eu já conheço os indícios, os sinais de que eu saí do corpo, mas questiono se o que eu fiz foi um amparo, questiono, pode ter sido um teste. O que importa para mim é que eu tive um momento de lucidez fora do que é o corpo físico. E quero cada vez mais ter mais momentos de lucidez para me lembrar mais, porque vai ser proporcional. Porque quanto mais experiências eu tiver, mesmo que eu lembre de uma fração delas, eu vou me lembrar mais porque eu tive mais experiências. Então, o objetivo é bem este. Querem trabalhar a memória de vocês? Façam esse exercício de anotar os sonhos mais vívidos que vocês têm. Eu sei que é difícil, mas o ideal seria quando você acorda. Acontece muito de eu fazer isso na hora do almoço. Aliás, tem isso. Esse dia que eu fui escrever, eu já tinha feito muita coisa do dia a dia na casa, porque eu precisava, era um sábado de manhã, e eu precisava arrumar a casa porque minha irmã ia vir aqui trazer minha sobrinha. Então foi muito perto do almoço que eu consegui escrever para ter esse registro. Mas tentem fazer isso. Vão ver que funciona muito. Agora, se você quer trabalhar a partir do corpo físico, você pode ter o hábito de, ou trabalhar o hábito de escrever o seu dia vivido no final deste dia, um diário. Sim, isso também é exercitar. Eu acho que minha memória é muito boa, não vou mentir. Eu considero, conversando com os amigos, eu lembro de muito mais coisa que eles. É raro alguém falar algo que eu não lembro. No geral, eu os lembro de muitas coisas e eles falam, é verdade. E se você quer trabalhar isso, uma dica que eu dou é você, pelo menos, deitado, deitada, antes de dormir, repassar o seu dia, retroceder o seu dia. Aliás, aconselho até que você faça isso de trás para frente. Por quê? Eu percebi que o meu cérebro, ele rebobina o dia inteiro, ele está organizando os arquivos ali. Eu sei disso porque é muito comum eu perceber o processo, principalmente quando tem músicas. Eu escutei aquela música na hora do almoço, foi a primeira música que eu escutei. Quando eu chego na primeira música que eu escutei, já passou um longo período, eu já fiz todo o processamento do dia, ele meio que rebobina mesmo. Antigamente, eu não sei se agora é assim, os HDs eles eram com agulhas, eu não sei se ainda é. E quando você está usando um computador, quando você mandava desligar, ele tinha que voltar a agulha para o centro. Eu acho que é mais ou menos isso que o cérebro faz. Ele retrocede o dia todo para desligar, e isso me ajuda muito a lembrar depois deste dia. Eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir. Então, se você tem, não amaldiçoe isso de imediato. É ruim quando você não consegue dormir, mas o seu cérebro está fazendo alguma coisa, mesmo que inconscientemente. E depois que eu falo isso com algumas pessoas, eles começaram a reparar e, é verdade, reparei mesmo, principalmente em questões de músicas, tá? Que é um treco que fica, é mais fácil de perceber porque ela entra num looping. Em mim entra. Às vezes é difícil eu passar daquela parte. Impressionante. E por isso eu anoto, porque é bem rápido o que ele faz, o cérebro faz. Eu acredito que ele faz isso no final da vida também. Já comentei por alto aqui no canal. A minha avó, ela passou 9 meses na cama antes de desencarnar. E ela foi recuperando memórias de muito antes. No final, ela não reconhecia as pessoas mais. Ela chamava a minha mãe pelo nome da melhor amiga dela de infância. Ela falava coisas que a gente sabe que era coisa da infância dela. Coisa com tijolos, porque tinha uma coisa de trocar tijolos de lugar. Antigamente, né, não tinha muito o que fazer. Os pais não deixavam as crianças paradas, pelo menos aqui na minha família, tá? E tinha uma questão de mudar os tijolos de lugar, uma pilha de tijolos. Você tinha que mudar de lugar aquilo ali para só ficar ocupado. O pai mandava, muda, eu quero esses tijolos ali. E aí via lá as crianças mudando o tijolo. E aí depois ele fala, agora volta tudo para lá. Só para manter as crianças
ocupadas. Então, isso ficou bem claro que o cérebro tem esse processo. Parece ser uma forma organizacional, fisiológica, não sei. Então, é o que eu tenho a dizer sobre rememorar. Você pode exercitar fazendo esse relaxamento, retrocedendo o dia ou escrevendo, e não tenha receio de registrar, porque você vai se surpreender quando passar um certo tempo e você reler. É impressionante. E é interessante porque você vai se lembrar, eu pelo menos lembro, eu me lembro do momento no qual eu escrevi aquilo ali. O momento mesmo de escrever. Antigamente eu escrevia muito à mão, agora é no computador, né? Então, uma coisa ativando a outra, e isso é por reflexo, porque as memórias estão associadas. E, aliás, uma coisa que eu tenho feito muito para tentar melhorar a minha memória, que é excelente, mas parece que ela é boa porque algumas coisas eu abri mão, que é guardar números de telefone, CPF, essas coisas todas, eu sei os meus, e olhe lá. Mas se alguém me falar um número de telefone e eu tiver que repetir, fala uma vez e fala, repete. Estou ferrado. Nomes de pessoas também. Eu criei um hábito de não me preocupar com isso, de se eu precisar guardar o nome daquela pessoa, é porque essa pessoa vai voltar na minha vida várias vezes e vai, pela repetição, eu vou falar, tá, agora essa pessoa merece que eu saiba o nome dela, o que é cruel. Mas estou mudando isso em mim, tá? Eu sei que não é bacana. E como eu faço? Por associação. Porque chegou uma época que me deu preguiça das pessoas, porque os nomes são todos iguais, né? É raro alguém criar um nome raro. Eu adoro nomes raros. Se eu tivesse filho, filha, eu ia inventar, eu ia brigar com cartório, ia brigar com quem fosse para ter um nome bem diferente. Porque as pessoas têm nomes iguais demais. Porém, o que eu faço agora? Eu associo. Ah, tá, essa pessoa se chama Hugo. Quem é o Hugo que eu conheço há mais tempo? E faço um link com aquela pessoa e tento fazer traçar alguma semelhança ou alguma coisa completamente oposta. É o Hugo que não faz aquilo, é o Hugo daquilo, entenderam? A associação, por quê? Porque é isso, o que já está bastante reforçado vai ajudar a estabelecer o novo. Agora, alguns recados finais. Quem contribui via Pix com o canal, lembre de colocar o e-mail se você já não colocou. Principalmente agora que eu estou fazendo as aulas para essas pessoas, quem já está participando, já está recebendo e-mail, sabe que eu já fiz o cadastro dela ali. Então não precisa colocar na mensagem do Pix, quando vier a fazer algum outro Pix eventualmente, de colocar lá que o e-mail. Se você quiser colocar já passei e-mail ou já estou nas aulas, eu agradeço até porque são muitas pessoas. Tem umas 50 pessoas mais ou menos cadastradas e algumas eu já lembro o nome, como eu falei aqui, né, por associação, até por interação. Tem muitas pessoas que estão interagindo comigo aqui em comentários desde o início do canal, então eu já sei pelo nome ou pelo apelido que usa, e ajuda muito se você colocar que já colocou ou já está nas aulas. Porém, se você não está, coloque um e-mail, por favor. Se não der para colocar o arroba, dá um espaço e coloca gmail, ou hotmail.com, ou hotmail com, pode até pular o ponto, que eu vou saber que tem e consigo associar. Números de telefones, infelizmente, tem alguns aqui que eu não consegui contactar, mesmo adicionando na agenda, olha o WhatsApp, não tem, mando mensagem, não vai, então prefiro o e-mail, ou me mande uma mensagem. No meu e-mail, que é a chave Pix, inclusive, que é o portal wilmor@gmail.com, ou pode ir no Instagram também, que é @portalwilmor. Todas as informações pertinentes estão aqui na descrição. Se você está chegando no canal por agora, tem uma playlist lá com todos os vídeos em ordem de publicação. Isso é legal porque tem alguns assuntos que eu só complemento. Eu só vou falar algo totalmente inédito sobre um tema se eu não falei sobre ele ainda. Mas se eu já falei, eu geralmente apenas complemento ou atualizo. É legal pegar este processo por inteiro. Quem tem interesse nessas aulas, mesmo que já tenha tido algumas, elas estão sendo salvas, por isso quem contribui e passa a participar das aulas vai ter acesso às aulas anteriores, dá para se atualizar. Fizemos apenas uma introdução até agora e uma aula com um exercício, e isso agora em fevereiro de 2023, né? A última aula
de fevereiro vai ser a segunda aula, no dia 27. As aulas são às segundas-feiras, às 20h30. Mas quem não pode estar presente, assiste posteriormente. É mais uma forma de eu retribuir, além dos vídeos que eu tenho aqui, além dos sorteios que eu vou voltar a fazer, só não fiz mês passado, e do audiobook, do canal de audiobook, onde eu leio os meus livros, que estão repletos de mensagens bem bacanas também, mas dentro de um contexto que ajuda na rememoração das mensagens que eu passo lá, porque tem contexto. Isso também acaba marcando, né, por causa do emocional que é acionado. Tem essas questões. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.